Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui estamos hoje novamente para hoje conversar um pouco sobre a maçonaria. Então, daqui a pouco o Sérgio está entrando aqui. A gente vai conversar com ele. O Sérgio é um ex-venerável de uma loja maçônica de São Paulo. E a partir daí a gente vai desvendar um pouco para vocês é, sobre a maçonaria. Eu espero que vocês gostem da live de hoje e que seja interessante para todos. Vamos convidar aqui o Sérgio. Olha o Sérgio aí, pessoal. Caco, Oi. tá me ouvindo? Deu uma travada, né? Agora eu estou ouvindo o Sérgio, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Caco. Então vamos começar a nossa live, né? Eu acho que as pessoas já estão chegando aí. E vamos conversar um pouco hoje sobre a maçonaria, né, Sérgio? É isso aí. O Sérgio, como ex-venerável de uma loja maçônica de São Paulo, vamos conversar um pouco, vamos rir, vamos falar sobre a vida e falar sobre a maçonaria que está nas nossas vidas, né, Sérgio, também. É isso aí, com certeza, Caco. Obrigado pelo Sérgio, convite para estar aqui no teu espaço. E quero te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo aí. Você traz reflexões muito pertinentes para a gente nesses tempos que a gente vive aqui, tempos de impaciência, né? Então é bom a gente se reconectar com os nossos valores, se reconectar com quem nós somos, com a nossa essência, né? isso é verdade. E isso é uma coisa também que... Porque a maçonaria, né, é a construção do teu ser, né? Sabe? Tu fazer esse melhoramento dentro de você, né? Isso aí eu acho que é uma coisa muito importante. Então nós vamos conversar um pouquinho e eu vou te fazer uma pergunta inicialmente. A Por favor. maçonaria é uma ordem secreta ou é uma ordem discreta? Olha só, Caco, bem legal isso aí, né? Maçonaria, ela já foi no passado mais secreta porque sofreu perseguições, porque sofria com não entendimento das coisas. Mas hoje ela é uma ordem discreta, né? Como qualquer ordem iniciática. Só se pode entender de fato o que é maçonaria ou outras ordens iniciáticas quando você participa, quando você é iniciado. Da mesma forma que na Igreja Católica existe o Claro. batismo, né? Então você passou pelo batismo, depois você pode fazer a crisma e depois você pode casar na igreja, senão não pode, se não passar por isso, e tem toda a sua ritualística, né? Tanto que maçonaria é algo que é visível pelas ruas. Você vê, por exemplo, aqui em São Paulo, que é onde eu estou, tem aqui templos majestosos, lindos da maçonaria, onde está lá estampada o símbolo, lá está dito que é o Grande Oriente do Brasil, que grande loja do estado de São Paulo. Então está tudo ali. Por isso ela é discreta. Obviamente, o que acontece dentro é como se fosse uma empresa, é como se fosse o caixa da empresa. O caixa da empresa não está aberto para todo mundo, né? Está aberto para alguns que são os Claro. iniciados, né, Que na são os empresa. iniciados. Então é isso aí. Você falou uma coisa muito interessante em termos de perseguições. Você sabe que na minha loja na Bélgica, a Concorde Universal, ela foi fundada em 1776.
Mas como a loja, assim como as lojas na Bélgica, elas estavam crescendo muito naquela época. Na época, não era a Bélgica, lá era o Ducado de Brabante, que pertencia à coroa austríaca. E como o imperador José II, ele achou que as lojas maçônicas estavam com muito poder, tá? E praticamente diminuiu em 80% as lojas. Então, a minha loja, que abriu, tá? Em 1776, fechou em 1780, mais ou menos 82 praticamente, e a loja só reabriu em 1960. Caraca. Tá? Então, foram praticamente 2 séculos que ela ficou fechada, porque começou com medo do imperador, que as lojas estavam tendo uma pujança muito forte, e ele estava com medo de acontecesse alguma coisa com a monarquia. Tá? Então, a loja, durante 250 anos quase, ficou fechada. Eles reabriram em 1960. Eu entrei na loja em 2016 e realmente para mim foi uma experiência maravilhosa, porque é uma experiência de aprendizado, né? Tu tá como aprendiz numa loja é uma coisa maravilhosa, porque o conhecimento que te passa, sabe? As possibilidades que você encontra em conversar com os teus mestres lá dentro é uma coisa. A própria iniciação é uma coisa muito linda, sabe? É uma coisa assim maravilhosa, vou dizer assim, apesar de difícil, né? Porque a gente encontrar com nós mesmos não é uma coisa muito fácil, né? Sabe? Tu ficar aberto para tudo isso, né? Então, são coisas que realmente sempre mexeram muito comigo, sabe? E a maçonaria foi uma das coisas que me fez crescer muito como ser humano, sabe? Porque é a fraternidade, a amizade, o conhecimento. Então, aquilo tudo, aquela irmandade que tu tem, sabe? É uma coisa muito boa, muito agradável e muito positiva, eu acho, para nós, seres humanos que estamos querendo cada vez aprender mais, para dessa maneira também a gente poder ajudar outras pessoas. Por exemplo, eu acho também que hoje, né, a maçonaria já não tem o poder que ela teve antes, mas ela tem um grande poder ainda, que eu acho, que é o de disseminar conhecimento, abrir leques para você aprender. Tá? E com esse aprendizado, claro, você pode ajudar outras pessoas, sabe, o teu país. Tá? Porque, por exemplo, a minha loja na Bélgica hoje, uma das coisas que ela está fazendo muito, eu vejo, é luta contra as drogas, a ajudar a família se solidificar, que isso é muito importante para não quebrar os laços familiares, que é o que muitos estão tentando fazer agora, quebrar esses laços familiares, entendeu? E ajudar, e é tipo assim, ó, é quase uma aula de moral e cívica belga que a gente tem lá no momento. Eu agora estou adormecido, né? Mas era tipo assim, como fazer para o país não cair, sabe? Para o país crescer. Então, essa é a força que eu vejo hoje dentro de uma loja maçônica, nesse templo maravilhoso de sabedoria e conhecimento que eu acredito. E essa sabedoria, né, Caco, ela vem sendo organizada e efetivamente, para quem não sabe um pouquinho da história da maçonaria, ela começa com as guildas. Então, existiam as guildas, que eram as construções das igrejas lá na Idade Média, entre 1500 e 1600, os arquitetos das igrejas, os construtores, né, os obreiros, porque maçom quer dizer obreiro, quer dizer, né, praticamente pedreiro mesmo, né? A pessoa que bota a mão na massa. Tanto que a maçonaria, ela, no começo, ela era operativa.
Sim. O que era operativa? Maçonaria operativa era aquela que as pessoas iam construir. Então, eles aprendiam a construir. Então, essa simbologia toda dos 3 graus também, ela é uma coisa que veio depois, né? E antes não Sim. tinha todos esses 3 graus, né? Como a Então, especulativa, né? isso. Depois ela virou especulativa. O que é especulativa? Onde não vinham só arquitetos, não vinham só esses mestres de obra, esses obreiros, que eram os que detinham o conhecimento. Na França, inclusive, eu não conheço, mas tem desculpa, tem lojas que são operativas ainda. Então, você vai lá, você vai aprender a construir, que é muito interessante. Então, quer dizer, a simbologia é muito bonita para quem já teve a oportunidade de ir num evento de uma loja maçônica, vai ver que todos os obreiros, todos os maçons usam avental. Então, esse Deixa eu te avental, fazer, claro. deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, lá na minha loja na Bélgica, nós, uma vez ao ano, a gente poderia convidar algum amigo, não precisava ser maçom, para assistir um rito na loja. Aqui no Brasil também acontece isso? Não, não pode. A ritualística é exclusiva, né, do maçom. Sim, mas esse rito, né, é um rito feito para isso. Ele não é o mesmo rito que a gente... Ah, tá. Uma sessão diferente. Uma sessão então. branca seria, sabe? Seria uma sessão que nós chamamos lá uma sessão branca, Tá. que seria para a pessoa ter o conhecimento do templo. Ah, sim, aqui também. Também Sabe? existe isso, existe, porque tem palestras abertas ao público, Isso, onde isso. os maçons estarão lá paramentados, vestidos. Paramentos são as Sim. vestimentas que se usa dentro do templo para que a gente possa fazer a sessão, né? Para que tenha esse tempo de estudos e tudo isso. E o pessoal aí está meio tímido, né? Não estão mandando perguntas. Vamos lá, quais curiosidades que vocês têm? Pois é. Isso é uma coisa que eu gostaria também. Se alguém tiver aí, quiser fazer alguma pergunta para a gente, para mim, ou para o Sérgio, ou para nós dois, a gente está aberto aqui para responder pergunta dentro daquilo que a gente pode responder e a gente sabe responder também. Então, tá? Eu não sei se é o horário, as pessoas estão chegando também, coisa assim, tá? Mas a gente vai continuar conversando aí. Uma coisa que eu queria te perguntar também, o rito que tu usas na tua loja em São Paulo, tá? É o rito moderno, é o escocês, qual o rito que é? O nosso é o escocês antigo e aceito. E aí tem que explicar o que são ritos, né? Ritos são formas de fazer as sessões. Então, existem entre 6 ou 7 ritos. Hoje tem o moderno, tem o brasileiro, tem o escocês, tem o rito de York, tem o York retificado, tem o Schroeder, que é o rito alemão, né? Então, são vários ritos. Cada uma das lojas tem um rito. E esse rito vai, por exemplo, o rito de Adoniramita também. Eu tinha faltado esse aqui. Tem esse. Estão perguntando se já tem mulheres iniciadas. Na minha loja na Bélgica, a gente tem uma loja só feminina também. Mas tem mulheres, sim. Tem mulheres. Né? Cláudia. Eu acho que deve ser Cláudia, é isso. Tá. Isso mesmo, Cláudia. Já tem mulheres, tem lojas femininas. O padrão, por exemplo, da Inglaterra, que aqui no Brasil nós temos algumas potências maçônicas, por assim que a gente chama, diferentes agremiações, vamos pensar que fossem diferentes instituições que são filiadas à Inglaterra, né? Porque a Inglaterra, em 1717, através da junção de 3 lojas, fundou a Grandes Lojas Unidas da Inglaterra. Depois até teve um desacerto aí com a França, para variar, né? Eles brigam até na maçonaria, né? A França e a Inglaterra, eles gostam de uma briga, né? Porque a nossa loja usa o rito moderno, que é um rito laico da maçonaria, né? Porque a gente é muito ligado ao Grande Oriente da França, né? Isso mesmo. Então, assim, quem está certo ou quem está errado, eu não sei. Eu acho que está todo mundo certo quando se fala em ser maçom, né? E assim, eu estou com um livro aqui, inclusive, que é muito bacana, que eu recomendo. É um livro que
não maçons podem comprar, é da Martins Fontes, é um livro fantástico, cheio de ilustrações. Aqui explica, mostra várias coisas, inclusive mulheres que foram iniciadas, até mesmo na Inglaterra. Então, tem lojas femininas. No Brasil, tem lojas femininas. Eu não posso participar, porque são questões de ordem legal, né? Então, nós temos uma constituição no Grande... Eu faço parte do Grande Oriente do Brasil. Então, o Grande Oriente do Brasil foi fundado há 200 anos aqui no Brasil, né? Em 1821. Sim. Né? Inclusive, Dom Pedro I foi um grão-mestre do Brasil. Depois ele fechou a maçonaria, né? Depois que ele foi empossado imperador, ele fechou, né? E depois reabriu mais tarde, né? Eu acho que ele já tinha ido embora. Então, a história é muito interessante, né? E justamente, por exemplo, o Grande Oriente do Brasil, ele não admite, né, essa questão. Ele traz a tradição. Então, maçonaria é só Sim. para homens. Mas, Sim. assim, tem as lojas femininas. Eu conheço, inclusive, uma ex-venerável de uma loja feminina. Nunca fui até a loja dela, obviamente, né? Mas, assim, é muito bacana isso, né? Que tenha. Mas existe um porquê. Quem entender, assim, vai entender história. Quem era obreiro lá em 1400, 1500 Não eram não homens, eram mulheres, né? não eram mulheres. Então, já que é uma coisa assim, então a gente entende isso aí. Qual o objetivo da maçonaria? Ele também tem um Espiritual. caráter espiritual, mas o objetivo principal é ser uma ordem filantrópica e progressista. Se você entrar no site Grande Oriente do Brasil, né, que é gob.org.br, você vai entender lá. E a característica que não aparece muitas vezes é o quanto a benemerência e a beneficência fazem parte da maçonaria. Então, assim, Sim. eu não sei em quantos maçons estamos hoje no Brasil, só no Grande Oriente, mas eu sei que em São Paulo tinha alguns milhares, aí em torno de 20, 25 mil. E São Paulo é um dos maiores centros de maçons do Brasil, né? Até Sim. pela característica da nossa população aqui. E nós temos essa questão de fazermos o bem, de melhorarmos o entorno de onde moramos. Então, sempre tem alguma ação social envolvida, nem sempre aparece. E são ações sociais também pelas instituições paramaçônicas. Por exemplo, tem os demolês, que são para jovens até 18 ou 21 anos. Agora me falhou, até 21 anos, no máximo, né? Então pode entrar com 12, 13 anos, até 21. Tem também as Filhas de Jó, que são meninas, e são todas instituições paramaçônicas, apoiadas, suportadas pela maçonaria, por uma loja, na verdade, né? Então, é fantástico o trabalho que é feito. Então, além dessa questão espiritual que se trabalha também, tem algumas lojas mais místicas, onde a espiritualidade ela vem mais aflorada, como tem esse caráter de melhorar a si mesmo o tempo todo. Uma outra coisa também que eu sinto, tem algum esoterismo também em algumas lojas. Isso eu vi eu fui a várias lojas na Bélgica, inclusive para conhecer mais e tudo como aprendiz. E isso foi muito bom assim para mim. E, por exemplo, a minha própria loja, ela ajudava 8 casas de refugiados, inclusive com cursos, com aulas, patrocinava toda uma estrutura que nós angariávamos fundos para eles. Tá? E isso foi uma coisa muito, muito interessante sempre, porque a gente tinha esse contato e em algumas vezes eu fui o responsável de ir lá e, juntamente com o grão-mestre, até como aprendizado, né? Então, essas ações filantrópicas são muito fortes hoje, tá? Eu acredito que no início da maçonaria não era tanto assim. Eu acho que era uma coisa mais de poder.
É o que eu sinto naquela época, pelo que eu li. Inclusive, eu li as atas. A minha loja é de fala francesa, eu li as atas até 1780 e eram coisas bem mais pesadas, vamos dizer assim. Tá? Mas é interessante. É interessante porque eu acho que, de alguma forma, tudo que se pode fazer para ajudar as outras pessoas ou ajudar o teu país, que eu acho que a maçonaria também tem um gancho grande nesse aspecto, de ajudar o país também, ao país a crescer, a se desenvolver em todos os níveis social, cultural, econômico. Então, isso aí é uma coisa. Eu estava vendo sobre Bento Gonçalves, que era maçom da Revolução Farroupilha, nós que somos gaúchos e coisas. E isso foi uma coisa muito interessante, as coisas que eu li sobre ele na época. Tanto que no Rio Grande do Sul, a gente pode ver na própria bandeira do Rio Grande do Sul, tem símbolos maçônicos, né? Então, são coisas que marcam bastante, né? Isso, então, a Clau falou aqui, né? Mas tudo secreto, até as ações. Não, as ações filantrópicas não são secretas, mas na verdade não se vende isso, né? A gente não sai falando que faz Não, tudo isso. Tanto nunca, que nunca. todas as lojas têm site, todas as lojas participam e quando participa de uma ação filantrópica vai para as pessoas que conhecem lá a ação filantrópica, sabem que é a loja que está dando suporte. Então, assim, nós já, por exemplo, nas lojas que eu já participei, nós demos suporte já a lares adotivos, a instituições de ensino. Então, Sim, depende o nível, depende a loja que se está, sempre procura se fazer alguma ação. É uma das prerrogativas de todos. Então, é muito legal porque a ação ela é feita e isso contamina a todos, não só pela questão financeira, porque é importante a gente entender que o nosso envolvimento também fora da maçonaria, não se faz maçonaria só lá dentro, né? Então, isso é muito bacana. É mistério como qualquer instituição, né, Cristina? eu acho que qualquer instituição tem os seus mistérios, né? É, Tanto que com a própria certeza. Igreja Católica, eu acho que foi o quê? Com o Papa Clemente II ou quinto, não me lembro mais, ele também oprimiu muito a maçonaria e os maçons, né? Tanto que em Sim, Portugal se tinha maçons que foram torturados durante a Inquisição por ser maçons, sim. sabe? Então, porque aquilo tudo que incomoda, né? Aí tentam eliminar de alguma forma, né? Então, não é todo mundo que quer uma ajuda, né? Sabe? Então, Caco, olha só que interessante que você falou, né? Falou bem pontuado, tudo o que incomoda. E normalmente aqui nós estamos falando de algo assim, o desconhecido me incomoda. Sim, E é uma sociedade discreta, na verdade, né? O que é secreto, o que é segredo, é o que acontece lá dentro, que aí só a gente só consegue revelar para aquele que é iniciado, né? Como claro. muitas coisas que acontecem, como eu falei aqui no começo, né? Então não é a questão de ser secreto ou não, é uma questão de ser discreto e o que se faz lá dentro é para melhorar o ser humano enquanto homem, né? Ele se melhora e ele se moldando para isso, se construindo, né? Ele acaba tendo uma atuação social muito melhor também. Então, não é necessário a gente ficar falando aos quatro ventos que nós somos maçons, né? Também acho. Mas tem gente que, inclusive, que usa o símbolo, né? E aí a responsabilidade, eu creio que aumenta quando você usa o símbolo lá no seu carro. Então, aí você tem que ser de fato uma pessoa que vai cumprir com os ensinamentos aqui que a maçonaria, que são muito lindos em termos de, como você falou, né? Da moral, dos bons costumes, da pessoa andar reto, tanto que um dos símbolos é o compasso, né? E o Sim, esquadro, que é para a gente saber que tem limites e andar em linha sempre reta, no sentido
de sermos do bem, né? De bons costumes. Isso é verdade. Assim como também a gente sabe que também, isso como qualquer coisa, né? Também tem os irmãos que não são bons, infelizmente, né? Sim. Mas isso são coisas que isso acontece em qualquer lugar, né? Independente de ser uma sociedade como a maçonaria ou qualquer outra sociedade. Então, isso aí é uma coisa também muito interessante que eu já ouvi falarem, né? Ah, mas tem maçom que... Claro, o ser humano é assim. Tem gente boa e tem gente... mas as mulheres estão perguntando por que as mulheres não... As mulheres são permitidas. Tem lojas maçônicas, tá? Tem lojas maçônicas tanto no Brasil como na Europa, mas só lojas maçônicas. E ali os homens não são permitidos. Nas lojas maçônicas da Bélgica, que eu conheço, os homens não podem entrar. A menos naquela seção branca que existe todos os anos, uma vez por ano. Mas aquilo ali é uma seção mais para mostrar como é que é o templo, como é que poderia ser um rito, esse tipo de coisa, entendeu? Mas não é uma realidade, vamos dizer assim. Complementando, Caco, por exemplo, a questão da maçonaria feminina, ela não é uma maçonaria aceita por todas as potências, vamos dizer assim. A Inglaterra não aceita a maçonaria feminina porque ela é tradicional, Cristina. Então não tem a ver com machismo, tem a ver com tradição. Que aí tem várias interpretações para isso, né? Mas a tradição, como é muito antiga, e maçom quer dizer obreiro, né? Freemason, aí o Caco, que é o homem das línguas aí, por favor, traduza, né? O que é Freemason. Então, justamente... Que era... Eu só vou dar uma pequena explicação para as pessoas que... tipo, o que seria Freemason? É aquele operário, tá? Aquele operário especializado que tinha, porque quem construiu Notre Dame, a Basílica de São Pedro, a Catedral de Reims e outros grandes monumentos na Europa eram os maçons, ou seja, eram os pedreiros, os arquitetos, então, os construtores, esses é o que foi a partir daí, que nem o Sérgio falou antes, sobre as guildas de antes, veio daquilo, porque eles se reuniam em determinada guilda. Por exemplo, tinha aquela que era dos viajantes, tinha outra dos caçadores, tinha todo tipo de guilda possível, vamos dizer assim. E os maçons, a partir de um determinado momento, e eu acho que até a Revolução Francesa, isso foi uma coisa que aí começou a abrir naquela... A maçonaria operativa começou a parar, vamos dizer assim, né? E a especulativa começou porque várias profissões na Bélgica, por exemplo, eu falo da Bélgica porque é onde eu tenho um conhecimento maior, que é onde eu vivi mais sobre isso, essa minha experiência maçônica. Porque tem loja só de médico, loja só de advogado, tem muito isso lá. Aqui no Brasil também deve ter a mesma coisa, loja só de médico, de administrador e coisa assim. E num determinado momento, aí no meu entender, eu acho, por exemplo, a minha loja, ela sempre foi uma loja, ela já passaram 35 nacionalidades nela. E eu fui o primeiro brasileiro, vamos dizer assim. Tá? Que para mim isso é um orgulho. Tá? Então, porque ela aceita. Eu tinha judeu, eu tinha muçulmano, tinha todo tipo, tinha um budista, tinha todos os tipos de religião dentro da minha loja. E é uma das poucas lojas que sempre aceitou porque até tu entrar é um grande caminho. O meu levou quase um ano. Tá? Então, isso aí eu acho que é muito importante, porque tu tá... E tu não sabe que estão te examinando, vamos dizer assim. E isso é uma coisa muito interessante, entendeu? Que legal, Caco. Muito bom. E cadê as nossas perguntas aí?
Pois é, vamos ver se as pessoas começam a entrar mais e vão perguntar para a gente começar a conversar mais e coisas assim, né? Isso aí é uma coisa que é legal. Eu acho que essa troca é muito interessante, entendeu? Por exemplo, uma coisa assim que eu não sei se as pessoas também sabem, que um templo maçônico é quase como tipo assim, um pequeno cosmos, sabe? Porque tem o céu, tem o sol, tem a lua, sabe? As cores usadas e tudo. Então, são coisas que mexem muito com as pessoas também, tá? Principalmente aqueles templos que são mais elaborados, vamos dizer assim, sabe? Que E são a inspiração dos templos, Caco, complementando, são inspirados no tamanho do Templo de Salomão. sim. Então, a maçonaria, ela é uma ordem iniciática e solar, né? Por quê? Aceitam sim, Cristina, como a gente falou aqui. É óbvio que tem uma coisa, óbvio não, desculpa. Nós temos uma questão aí de organização. Então, assim, o Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas, o Grande Oriente de São Paulo, eles não aceitam, eles não têm maçonaria feminina. Então, são lojas independentes, né, que não são filiadas lá à Inglaterra, não são reconhecidas pela Inglaterra. Esperamos que isso mude um dia, talvez, né, com as questões da evolução, né, já que é progressista mesmo, né? Mas tem uma pergunta aqui de onde vem o provimento financeiro dos irmãos? Cada irmão tem a sua contribuição e os irmãos maçons contribuem. Alguém está pedindo uma indicação de uma loja Vou aí. pegar, sim. Vou pegar, Cristina, uma indicação e depois eu passo para o Caco. Ou se você me seguir, pode mandar uma mensagem para mim no privado aí no Instagram, que depois eu passo para você. Uma outra coisa que eu gostaria também de frisar aqui, que a maçonaria que eu vejo hoje, na maçonaria do terceiro milênio, né? Ela tem ações orientadas muito contra as drogas, na consolidação da ordem, tá? Como instituição. E, principalmente, o que ela não quer que aconteça é a desintegração da família. Porque a família é o pilar. No momento que tu desintegrar a família, todos os pilares caem. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que segurar muito. Tá? É a ordem, a família, e essa preocupação hoje, que é uma preocupação mundial, como eu disse que a minha loja tem um cuidado, Antuérpia, onde é a minha loja, é o maior centro de drogas do mundo, onde mais se vende drogas do mundo. É o rio mais poluído de cocaína do mundo, tá? Porque desovam tudo no rio, que é um braço do mar. Então, isso é uma coisa impressionante. E essa preocupação eu sempre senti muito lá em relação a quando nós tínhamos os nossos encontros disso aí. Da gente, inclusive, a gente ajudava muita casa de drogados e coisas assim, dependente químico hoje, né? Porque eu não vou dizer mais drogado, né? Dependente químico e coisa assim, sabe? Então eu sei, isso aí a gente fazia muita coisa para eles, assim, para tentar ajudar, sabe? Para que isso aí cada vez diminua, mas é que as máfias são muito fortes, né? As máfias são poderosíssimas. Então, mas a gente está aí para lutar, né? Para conseguir. É isso aí. Vamos fazer a nossa parte bem feita, né? Se a gente conseguir, o que a gente conseguir entregar para a sociedade, retornar para que a sociedade seja uma sociedade mais justa e não vou dizer perfeita, porque a perfeição é algo divino, mas que a gente possa, de fato, fazer a diferença para aqueles que necessitam e sermos pessoas melhores, né? Isso que eu acho que é o mais importante, né?
esse amor fraternal, esse auxílio, a verdade. Então, eu acho que tudo isso que a gente puder fazer para ajudar o outro, sabe, é muito importante. E isso eu acho que o maçom e a maçonaria faz com muita propriedade, sabe? Essa ajuda desinteressada em tudo, e como tu falaste antes também, só que a gente não propaga esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que a gente faz e, sabe, nós mesmos estruturamos e colocamos no mundo. Não precisa botar no jornal que a gente está fazendo isso ou aquilo, entendeu? O importante é nós fazermos. Então, isso aí é uma Isso. coisa que eu acho que é muito importante, sabe? Como a tua loja deve fazer bastante também, e coisa assim. Porque as preocupações da maçonaria nesse terceiro milênio são muito diferentes da maçonaria há 250 anos atrás. Sim, Entendeu? sim. Então, São sabe? tempos diferentes, né? Uma coisa Então, era 200 anos atrás, 250, outra coisa é o que a gente vive hoje, né? As demandas são diferentes, né? claro que são diferentes. Mas uma E demanda nunca vai deixar de existir, que justamente é a demanda que a gente tem em ter um mundo melhor. isso é Então, verdade. para Isso aí esse aspecto, e uma coisa que chamou a atenção aqui acho que foi um comentário que foi feito antes, é que eu acho bonita essa questão de todos se ajudam, né? Não é bem assim, né? A ajuda é para aquele também que faz a coisa sempre bem feita, né? Porque de repente, assim, vamos pensar o seguinte: alguém comete um deslize aí, ele não vai ter passado a mão na sua cabeça, né? Então a gente tem que tomar cuidado sempre em dizer assim que é tudo ou nada, né? Então nem sempre é tudo ou nada. Nós temos que ser justos, né? E a justiça justamente está nisso aí, na fraternidade, na irmandade, de fato, mas sem também ver que somos humanos antes de sermos maçons, né? E humano, claro, como tal, erra tem também, seus né? erra também. Como maçom erra bastante, né? Sim, porque a gente também quer aprender bastante, né? Eu Isso, acho, eu acho que esse aprendizado, essa troca, né? Porque a gente erra porque a gente quer aprender. Então eu acho que isso aí é uma coisa, isso aí é evolução, né? isso mesmo. Sem dúvida E alguma, cara. que é o principal que eu acho que a maçonaria tem e que o irmão maçom tem, né? Essa preocupação com isso, sabe? A preocupação do conhecimento, de ajudar, da fraternidade, sabe? Essa força da irmandade, isso é muito grande. E, ao mesmo tempo, isso faz com que a gente desenvolva muito mais valores, eu acho, sabe? Porque eu acho que o maçom em si, ele tem uns valores um nível bem alto, vamos dizer assim, tá? Porque ele acredita nisso, ele acredita nessa força. Então, acho que isso aí eu acho muito importante, porque a gente está vivendo um mundo que não tem muitos valores, sabe? E que as pessoas não estão preocupadas com esses valores, e se tem, elas querem destruir esses valores. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que não só o maçom, mas todos nós temos que cuidar para que isso continue, né? Porque no É isso aí, momento para que que tu possamos tirar ser os livres de alicerces... fato, né? Não entendi, desculpa. Para que possamos ser livres de fato, né? Sim, para que a gente possa ser livre de fato, entendeu? Porque se cortar as colunas do templo, o templo cai, É, sabe? Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem que proteger essas colunas, como tu está protegendo a você mesmo, isso sabe? mesmo. Como tu está protegendo os teus irmãos, tá? Para que não caia as colunas do templo, que nem eu disse, né? Metaforicamente falando. Isso aí. Então, bom, eu espero que o pessoal esteja gostando um pouco da nossa live, que a gente está tentando desvendar algumas coisas, né? Tentar explicar. Quem tiver perguntas
que exponha para nós, que dentro do possível a gente vai responder. E vamos conversar com o nosso público, né? Vamos ver se tem outra pergunta. Ó, a Cristina está dizendo que ela está adorando. Que bom. Muito obrigado, Cristina. A Mara também está adorando. Obrigado, Mara. São suas fãs. Não, eu acho que elas são fãs do mundo, porque elas gostam de conhecimento também e gostam de aprender se eu as conheço bem, sabe? Então, Que maravilha. Isso aí é uma coisa que é muito bom, porque tudo é conhecimento, né? Então, acho que conhecimento e experiência. Tudo é conhecimento e experiência que a gente vai aprendendo, né? Uma outra coisa também que eu acho interessante assim a gente falar, que como tem toda essa, vamos dizer, essa imagem dos maçons, que os maçons não são homens especiais, eles são iguais a todos os outros. Não tem diferença nenhuma. Eles só têm uma coisa que eles querem cada vez mais, vamos dizer assim, mais compreensão, mais tolerância, sabe? Mais fraternidade, para ter um mundo melhor, sabe? Eu acho que é isso que o maçom quer, sabe? Mas não é porque tem aquela pecha, assim, é uma coisa secreta, sabe? É um outro mundo. Não é um outro mundo. É um mundo bem comum até. Só que é um mundo que se busca, vamos dizer assim, para encontrar um mundo melhor, sabe? Para a gente deixar para os nossos filhos, nossos amigos, um mundo melhor, sabe? Que eles possam viver melhor e ser mais felizes. Alguém escreveu aí que a passagem aqui tem que valer sempre. Eu também acredito. A nossa passagem aqui tem que valer sempre mesmo, porque a gente é um aprendizado que nós estamos aqui, né? Então, isso aí eu acho que é muito importante a gente cada vez tentar aprender mais, né? Para não errar mais, né? Então, sem dúvida. E uma coisa interessante aqui que nós não comentamos, né? O Grande Oriente do Brasil, ele, na verdade, vai arriar. Deixa eu colocar aqui Não te preocupa, Sérgio, que na última live que eu fiz, eu fiquei sem internet, viu? A gente espera, não tem problema. E aí eu tive que arranjar um outro cenário, fazer tudo diferente. Bom, tem uma pessoa aqui perguntando, tem algum ritual dentro da maçonaria? Sim, tem rituais. Tá? E são, em cada grau, tem um tipo de ritual também. Aí o Sérgio também pode explicar isso de uma maneira melhor, como ex-venerável. Eu não sei, Sérgio, se eu que estou mudo ou é tu. Agora deu. Agora deu. Eu achei que o microfone era do outro lado aqui. Então, Mara, tem sim a maçonaria feita de rituais. Então, quando se faz, por exemplo, se você for numa palestra pública, você vai ver um tipo de ritual. Então, a gente chama de ritualística. Então, você vai entrar lá e vai ter aquilo que é possível ver e você como visitante. E aí, internamente, nos nossos estudos também tem. Então, como se pratica em alguns organismos iniciáticos, né? Então, é a mesma coisa. Então, cada um tem seu ritual, como o Caco falou, cada grau vai ter o seu ritual. E realmente a gente não consegue falar mais do que isso, né? Mas só dizer que tem, sim, tem sessões que tem rituais. E são rituais muito bonitos também, né? Eu acho que os rituais dos aprendizes, para mim, é um dos mais bonitos. Porque ele te coloca como é que eu vou te dizer, num patamar bem diferente. Talvez seja porque o primeiro seja iniciático, né?
Mas é interessante. Rituais são sempre bonitos. Eu gosto de rituais. Eu sou, eu sou apaixonado por rituais em todas as É. possibilidades. Caco, a Mara está perguntando se a gente se reconhece quando estão em lugares públicos. Olha, isso um pouco de lenda, né? Esse tipo de coisa, que tem algumas coisas assim, mas se a gente se aproximar, se for conversar, aí sim, mas olhando de longe assim, só não é assim Não, que se reconhece. não é. Eu acho que a gente pode, dependendo, colocar algum sinal dentro do grau que você está, né? Eu acho que congelou aí, Sérgio. Teu? Não, 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 tá tá bom. tudo bem. Ah, tá. Porque eu acho Estou só que. segurando a Mas eu cabeça acho para não que é uma cair. coisa que vem naturalmente, né? Como qualquer coisa, né? Sim, né? Mas aí, sim, cara, tem a simbologia, Mara, tem os Sim. sinais, tem as coisas, né? Que se reconhece, mas não é assim num olhar, por exemplo. Aí já Não. não é esse tipo de profundidade, assim, né? Não é assim. Não é assim que funciona. A gente ainda não lê almas, né, Sérgio? É, Sabe? ainda não. Não sai piscando na rua, oi, maçom, oi, maçom. Aí, ainda não, né? Isso, Mas isso tem que realmente, ter. quando você vê um carro na rua, tem decalques, tem adesivos lá nos carros de alguns. Aí aquele símbolozinho que você vê numa porta de um templo, na Sim. porta de uma grande loja, de um grande Oriente aqui em São Paulo, que tem em outros lugares também. Isso é uma coisa que. Bom, apesar que tudo, né? Se tu vai num templo judaico ou numa igreja católica, todos têm rituais, né? Eu queria fazer parte da maçonaria. Ó, Sérgio, você... Mara, normalmente não se fala muito, não tem o que muito falar, né? Porque as coisas que acontecem mais para quem é iniciado mesmo, né? Esse é o É, grande. uma coisa que eu gostaria de falar para as pessoas também, por exemplo, quando eu quis entrar para a maçonaria, eu falei com vários amigos que eu tinha vontade, vários. E sem saber, dois, dois amigos falaram para outros, para outros, para outros, e aí acabaram me convidando, vamos dizer assim, entendeu? E que foi uma coisa bem interessante. E esse conhecimento durou um ano. É, Então mas não é sim, uma coisa assim, tu pisca e tu tá dentro da é. maçonaria. A Clau está perguntando aqui se examina a vida pregressa. Sim, Sim, é sim. feito um exame de fato, né? Passa a pessoa que vai entrar, vai ser avaliada, obviamente, né, para entrar. E a Sim. Mara está falando aqui os 3 pingos, os 3 pontos, né, Mara? Não é lenda. É verdade. É, tem muitas coisas que marcam, né? Mas quem tiver interessado a entrar na maçonaria, começa a conversar com seus amigos, começa a conversar com... Tem lojas que... Tem sites, você pode entrar e pedir para ser, e aí vão entrar em contato com você, mas procure sempre lugares sérios, né? Sim, tem que ser convidado, tem que ser convidado. Agora, se você chegar até o site de uma das instituições aí que eu falei e entrar lá e demonstrar interesse, alguém vai entrar em contato com você para saber se o real interesse. Então, o ideal é que seja convidado ou que conheça alguém e que você tenha interesse e você comente sobre esse interesse. E aí, a partir daí, você passa pelo processo de avaliação, né? E aí tem todo o trâmite normal aí. É, porque aí Eu não entendi o não aí que a Mara falou. eu também não entendi.
Ou se ela escreve de novo o que que é a pergunta para a gente poder, O que que é o não, Mara? o que que é poder entender. Vamos ver. Porque existe claro, como lá e como aqui, existe uma avaliação e eu vejo que, por exemplo, na Bélgica, foi uma avaliação bem rigorosa em todos os níveis. Até entrar. Claro que pode sair, Qualquer. Cristina. Claro, claro. Afinal de contas, somos livres para fazermos o que bem quisermos da vida. Isso é verdade. Aí, agora também, se você, também, aí eu penso assim, se você quer entrar numa coisa já pensando em sair, então nem entre, sabe? Porque eu acho que é uma coisa assim, eu acho que a gente tem que também saber o que quer, né? A Cristina apertando quais as regras, aí é relativo, né? Tem muitas aqui, acho que não dá para a gente abordar tudo, né? Não, é numa live, não. Nossa live tem só mais 10 minutos, estamos uma hora falando já, Sérgio. Quase uma hora, 50 minutos. Então a gente não tem como. Agora, que nem tu falou, se alguém se interessar, pode mandar para ti um Pode, se direct. estiver dentro das possibilidades, dentro do que eu posso falar sobre essas questões, não tem problema, pode me pedir aí no privado que eu converso sim com vocês. Sigam o Vai ser um Sérgio prazer. lá. O Sérgio também é um excelente coach. Se alguém estiver precisando, olha aí, ó. Tá? E Obrigado. vamos lá. Mas, Cristina, todo mundo que entra pode sair, viu? Sim, Então, sim. tá? Por causa que É fantástico. Conhecimento é fantástico, Cristina. E conhecimento voltando a Mara ali, a questão da assinatura, sim. Alguns assinam com os 3 pontos no final. Como é uma coisa pública, não é um segredo isso, né? Todo mundo. É que tem muita coisa fake também na internet, quem entra e coisa. Pode entrar mulher, claro que pode. A gente já falou isso várias vezes aqui, só que aí numa loja maçônica que é de mulheres, né? E que não é regularizada pela Inglaterra. Então, assim, porque as para da a Inglaterra, para algumas potências aqui no Brasil, não são lojas reconhecidas. É verdade. É que nem a minha loja, por exemplo, que é reconhecida pelo Grande Oriente da França, vamos dizer assim, que ela é ligada e não à Inglaterra, né? Porque a Cisão, porque ela tem lojas femininas, tem lojas masculinas, entendeu? Então... Mas a gente pode fazer uma outra hora, Caco, se você quiser. Eu posso preparar uns slides, a gente pode fazer uma live diferente até lá, de repente, no YouTube. E eu passo uns slides aqui deste livro, baseado nesse livro aqui, que é fantástico, tem uma história bem bacana. E olha, aí a gente faz com dados mais históricos. Nisso. Ou quem sabe até a gente... Né? Vamos pensar nisso, que eu acho bem interessante, porque eu acho que quanto mais conhecimento as pessoas tiverem e quanto mais abrangente for, Sérgio, é melhor, sabe? Sem dúvida. Eu não precisa, e a iPlay também não precisa ser maçom para isso, entendeu? Mas eu acho que conhecimento é tudo na vida, sabe? Isso aí te leva a um outro patamar de vida em todos os sentidos. É o que eu sinto, entendeu? É isso aí. Eu não sabia que ia durar 1 hora a live, Caco. Sérgio, são 8:55. Cristina, a maçonaria nasceu oficialmente na Inglaterra com a união de 3 lojas que foram chamadas de grandes lojas unidas da Inglaterra, que hoje tem um espaço maravilhoso lá, em 1717, há mais de 300 anos. E outra coisa também aí que eu queria... Tem aqueles que é chamado manuscrito de Halliwell, que é os poemas maçônicos, aquele que são 794 versos, se eu não me engano, que é de 1390. Sim. É que ela não era como é hoje, né? Então, Não.
como foi. Mas é interessante porque todos são poemas ligados, que depois, com o tempo, quando criou-se a maçonaria em si, né, começaram a ver que isso aí era ligado a... que são uns poemas meio misteriosos, né? Sabe? Sim. Eu até li alguns, uma coisa eu achei muito interessante, mas é muito interessante também nesses poemas que eu senti que fala muito na família, na união da família. Tá? A família como célula máter para tudo. Isso é muito interessante. E olha que são 794 poemas. Acho que eu li uns 3 ou 4 só. Sabe? Mas é um monte. Então, isso é muito interessante, entendeu? Isso aí, Excelente. esses poemas, parece, foram escritos no inglês arcaico, no século XIV, né? 13, uma coisa assim. E no inglês arcaico naquela época, né? Bom, eu acho que, Sérgio, eu acho que a gente conseguiu elucidar algumas coisas, né? Eu estou vendo que está entrando mais pessoas agora, mas eu acho que se alguém quiser também pode mandar em direct para mim alguma coisa, ou para o Sérgio, e a gente pode criar, que nem o Sérgio deu essa ideia maravilhosa de colocar alguns slides e a gente fazer uma explicação Isso. abrangente sobre algumas coisas para mostrar um pouco mais para vocês, né? Mas eu acho que seria interessante, que hoje a gente já falou 1 hora, gente. Depois de 1 hora já o Instagram vai cortar aqui o Caco, nosso então para bate-papo. finalizar, para eu encerrar aqui, eu quero só responder a questão aqui que há quase 10 anos, Cristina. A Mara falou aqui, né, se tem algum ritual com bode. Tem sim, tem o Bode no Asfalto aí, que é um grupo de maçons motociclistas. Esse é o ritual do bode, tá? Mas o bode é uma brincadeira que não vai dar pra gente falar aqui agora sobre ela, mas isso não tem nada com bode, não, viu? Não se mata bode, não se mata galinha lá, não. Caco, super obrigado pela sua gentileza em me convidar aqui para vir no seu espaço, no seu templo, né? E você é um grande profissional também. Parabéns pela sua trajetória de vida, né? E até a próxima. Até a próxima, Sérgio. Muito obrigado e uma ótima noite para todo mundo. Então, obrigado por fazerem parte desse nosso convívio hoje. Eu agradeço para vocês e a gente vai ficar antenado, eu e o Sérgio, para ver se a gente faz uma outra coisa e aí talvez abrangendo um outro lado, alguma coisa assim, tá? Aí, Por Sérgio, favor, Cristina, me siga, manda mensagem que eu respondo com o maior prazer. Perfeito. Tchau, tchau. Então, muito obrigado para todo mundo, pessoal. Tchau. Agradeço vocês. Muito obrigado, Sérgio. Foi maravilhoso. Boa noite a todos. Obrigado, Caco. Boa noite.